Mudança na escala da Guarda Municipal será analisada em segunda discussão pelos vereadores do Rio. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura lança o programa Guardiões dos Mangues. E mais, audiência pública no Palácio Pedro Ernesto discute a mobilidade urbana na capital e nos municípios vizinhos. Segunda-feira, 5 de junho de 2023. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, já está no ar. Boa noite. A escala de trabalho da Guarda Municipal volta a ser discutida pelos vereadores do Rio esta semana. O projeto de lei complementar 7 de 2021 altera a escala de serviço da Guarda Municipal, com o retorno ao regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. A proposta é de autoria da Prefeitura e reverte mudança aprovada em 2018, que ampliou a escala dos agentes para 12 horas de trabalho por 60 horas de folga. Na última semana, a proposta foi aprovada em primeira discussão, com 34 votos favoráveis, 16 votos contrários e uma abstenção. De acordo com o Poder Executivo, que participou de uma audiência pública sobre o tema na Câmara do Rio, a volta da escala anterior vai ampliar em quase 300% a quantidade de guardas municipais por turno. Confira agora outras atividades previstas na Câmara do Rio. Nessa terça-feira, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira dá sequência às audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. A Secretaria Municipal de Cultura vai apresentar as metas para o ano que vem. Vai ser às 10 da manhã no plenário. Às 6h30 da noite, haverá a entrega da medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, à médica veterinária Fernanda Guaracira Araújo Campista. A iniciativa é do vereador Luiz Ramos Filho. No Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas há mais de 50 anos, a Câmara Municipal homenageou membros da ONG Elite Florestal, com moções de congratulações e aplausos. A iniciativa foi do vereador Vitor Hugo. O problema é global. O desmatamento afeta diretamente a qualidade de vida da população mundial. Segundo a ONU, as florestas abrigam 80% da biodiversidade terrestre, que está ameaçada pela degradação florestal e pelas mudanças climáticas. Além disso, 1 bilhão de pessoas dependem delas para alimentação, energia, abrigo e renda. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Casa Legislativa reconheceu com moções de congratulações e aplausos o trabalho da ONG Elite Florestal. A organização, que existe desde 1999, vem desenvolvendo ações e atividades de apoio à produção florestal e à conservação de florestas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Cauã Marques Lessa, de 14 anos, que já faz parte da formação de brigadista florestal A2, conta que se sente feliz em contribuir para a preservação do meio ambiente. Ensinar, prevenir e proteger. O meio ambiente, o país, tudo mais. Uma honra primeiro a Deus, né? A honra sempre será dele. E o nosso vereador Vitor Hugo, né? Que já reconhece o nosso trabalho e veio, nos chamou para estarmos aqui. Eu fico muito honrado pela Câmara de Vereadores, né? A todos os vereadores que estão presentes e a todo o nosso Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem para uma equipe, um grupamento que tem feito bastante pelo meio ambiente, principalmente no combate às queimadas e resgate. Então, hoje, para a gente, é o iniciozinho das homenagens à Semana do Meio Ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente está homenageando esses homens e mulheres aí que bastante cuidam do nosso meio ambiente para servir de exemplo para novas gerações e para toda a cidade. E para celebrar a data, a Prefeitura do Rio lançou nesta segunda-feira o programa Guardiões dos Mangues. O projeto é uma forma de proteger e recuperar os ecossistemas do município. O projeto quer recuperar e cuidar da manutenção dos mangues da cidade com a participação dos moradores. A cerimônia de lançamento foi realizada no mangue da Lagoa Rodrigo de Freitas, em frente ao Parque da Catacumba. Esse programa do Guardiões do Mangue,
Primeiro, ele é gerador de emprego, de trabalho, né? A gente vai abrindo frente de trabalho nas comunidades, como é o Guardiões dos Rios, como é o programa do Mutirão Reflorestamento. São programas que levam recursos para as comunidades e envolvem a população da cidade nessas discussões. A secretária Tainá de Paula ressaltou que a biodiversidade dos mangues faz com que essas regiões contribuam para o equilíbrio do meio ambiente e na regulação das catástrofes climáticas. Nós temos dezenas de espécies que estão nos nossos manguezais, são berçários de vida da nossa biodiversidade, e a gente garantir proteção, manejo dos resíduos sólidos. A gente precisa começar a iniciar um processo profundo de educação ambiental específico para os manguezais da cidade e colocar os nossos guardiões dedicados à proteção dos nossos manguezais é uma mudança de paradigma e de realidade no debate ambiental da cidade. No total, foram mapeadas 8 áreas de mangues no município do Rio. Entre elas, a enseada da Baía de Guanabara e as margens das lagoas da Barra da Tijuca. A Lagoa Rodrigo de Freitas era considerada irrecuperável. Está aí, recuperada, em processo de recuperação a cada dia. Isso vai valer para a Baía de Guanabara, para a Baía de Sepetiba e para o Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Serão 10 frentes de trabalho com 4 pessoas em cada uma delas que receberão um Bolsa Auxílio. Eu acho que nós estávamos esperando um projeto dessa magnitude para que recuperasse o ecossistema num todo, para que possamos dizer, a partir de agora teremos sim um futuro ambiental bem benéfico para toda a sociedade. Daqui a pouco, Comissão Especial de Integração entre os Modais do Rio e Região faz audiência pública no Palácio Pedro Ernesto para discutir a mobilidade urbana. Fique com a gente, o Câmara Rio Notícias, segunda edição, volta já. Mobilidade urbana e o direito à cidade. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada pela Comissão Especial da Câmara do Rio, que trata do tema. Representantes de municípios vizinhos participaram do encontro. A ideia é garantir a integração dos modais para a população. Questões ligadas à mobilidade e transporte foram destaques do debate. O subsecretário municipal de Integração Metropolitana destacou a importância da integração entre os modais. A gente não parte do zero nessa discussão da integração metropolitana. O tempo todo é importante resgatar que já existe esse trabalho, inclusive, nesse momento está em andamento a elaboração do Plano Metropolitano de Mobilidade, né, e que é importante o engajamento de toda a sociedade para que esse plano não seja só um plano, mas que, de fato, aponte caminhos, priorize investimento público para a gente avançar em projetos estruturantes de mobilidade urbana. O Rio é o centro de uma região que reúne 21 municípios e concentra cerca de 14 milhões de habitantes. Grande parte da população demanda integração entre os meios de transportes e muitos gastam mais de 2 horas para chegar à cidade. De manhã, vem todo mundo, uma grande parte vem para o Rio e no final do dia, uma grande parte volta. Mas tem uma parte que não volta, que é algo que às vezes parece que é meio invisível, né? Há um grande contingente que mora nas ruas do centro da cidade, que só mora ali porque não tem como voltar para sua casa. Ou porque não tem dinheiro, porque é caro, ou porque o tempo que leva, né? Se voltar, aí vai chegar lá, já está na hora de vir de novo para o Rio, prefere o quê? Dormir na rua. Um estudo da COP-UFRJ sobre os desafios da integração e mobilidade e desenvolvimento urbano foi apresentado durante o encontro. A gente não vai poder continuar com aquela lógica de graça ter ônibus errado. Nós temos que repensar a nossa própria rede, na medida em que a rede de serviços está interconectada com a função da cidade. A audiência pública também foi acompanhada por representantes de meios de transportes e da sociedade civil. O Brasil é um dos países com mais acidentes de trânsito e boa parte das pessoas que morrem ou fica com alguma sequela são pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, o entorno dos transportes públicos, ele também precisa ter segurança viária. O presidente da comissão, vereador Edson Santos, avaliou a audiência. Certamente nós vamos convocar outros pesquisadores
e representantes de poderes públicos, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, a fim de tratar desse tema, tipo chamar a representação do metrô do Rio de Janeiro, a representação das barcas, enfim, para poder ter um diagnóstico da prestação de serviço e propor medidas que visem melhorar as condições de mobilidade da população fluminense. Informação importante para os motoristas. Até o dia 7 de julho, a Avenida Niemeyer será interditada parcialmente para obras de manutenção de encostas da GEL Rio, das 6h40 até as 10 horas da manhã. Agentes da Sete Rio e da Guarda Municipal vão orientar os motoristas para garantir a circulação dos veículos. Em solenidade realizada nesta segunda-feira, a Câmara Municipal entregou o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à profissional de enfermagem Líbia Dantas Beluschi. A iniciativa é do vereador Paulo Pinheiro. A repórter Simone Braga tem os detalhes. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Líbia Dantas foi uma iniciativa do vereador Paulo Pinheiro. Líbia é formada em enfermagem pela Unig e tem pós-graduação em urgência e emergência pela Gama Filho e pós-graduação em docência do ensino técnico. Ela se destaca por atuar em defesa da enfermagem. Líbia trabalhou em importantes instituições de saúde e mostrou seu conhecimento numa apresentação aqui na Câmara Municipal, onde participou da mesa da audiência pública da Comissão de Saúde sobre o tema referente ao piso salarial da enfermagem. Essa homenagem que a gente vai fazer hoje à enfermeira Líbia, que é uma das grandes lideranças do setor de enfermagem, mostrando a importância dessa categoria, né? É uma das principais categorias dentre os profissionais de saúde, está numa luta muito grande, muito importante pelo piso salarial e por outras lutas muito importantes que elas têm defendido há muito tempo. E acho que é muito justo o que a gente vai fazer aqui hoje, homenageando alguém de uma categoria que é importante em número e em qualidade dentre os profissionais de saúde. Hoje é um momento muito especial, né? Eu, como técnica de enfermagem, como enfermeira, receber hoje, né, esse mérito pelo vereador Paulo Pinheiro, pela Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, é muito importante, porque a classe trabalhadora da enfermagem precisa de cada vez mais valorização. E a valorização ela se dá por esse tipo de gesto, né? Porque essa medalha não é só minha, essa medalha é da enfermagem do Rio de Janeiro, da enfermagem brasileira, porque foram muitas lutas, né? Agora a gente já está aí muito próximo do nosso piso salarial digno chegar no contra-cheque. E aqui no Rio de Janeiro a gente já encampou muitas lutas juntos, né? Junto com o Sindicato dos Enfermeiros, a qual eu sou diretora, junto com a CNTSS e com a classe trabalhadora. O assunto agora é a preservação da nossa história, porque o sítio arqueológico do Cais do Valongo, construído em 1811, é símbolo da escravidão no país. Foi redescoberto 2 séculos depois de ficar anos soterrado. Achados como esse servem para entender o passado e pensar o caminho que queremos seguir no futuro. Essa é a Mercedes. Nascida e criada na Gamboa, conseguiu comprar a casa própria em 90. Juntou dinheiro com o marido por 6 anos para fazer a tão sonhada reforma no imóvel. Foi quando viu a sua vida tomar um novo rumo. No primeiro dia de obra, o pedreiro me chama e diz assim, olha, tem muitos ossos de animais lá naquele quintal, porque ele estava abrindo os buracos para levantar as colunas nos fundos da casa, né? E aí eu falei, estranho isso, né? Me mostra esses ossos. Só que não eram de animais. Sem nenhuma dificuldade, Mercedes começou a encontrar ossadas. Ela ficou ainda mais assustada quando foi informada por um amigo do que se tratava. Você mora no caminho do cemitério. Aí eu falei, eu moro no caminho do cemitério, que negócio é esse? Que cemitério é esse? Não é um cemitério dos ingleses, que era um cemitério que tinha aqui, não. Além dos ingleses, vem depois. Aqui é o cemitério dos escravos. Aquilo não parecia real. Nós chamamos a prefeitura, ela veio com alguns técnicos e arqueólogos, disseram que realmente era muito importante esse achado, que eles queriam pesquisar, abrir mais algumas partes da casa, né? E que depois eles fariam um estudo melhor sobre isso.
O que era para ser a casa da Mercedes virou um verdadeiro canteiro de escavação. Foram encontrados cachimbos, louças, conchas e muitos dentes de jovens. Apesar de todo esse transtorno causado na vida de Mercedes, os especialistas já sabiam da existência desse material naquela região. Na realidade, a arqueologia traz à tona algo que já sabia, né? E esse movimento é extremamente importante porque é no centro do Rio de Janeiro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro, um espaço que foi reservado para sepultar africanos recém-chegados, né? O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos foi criado em maio, em 2005. A data escolhida foi 13 de maio. E não foi à toa. Esse é o dia marcado pela abolição da escravatura. Este espaço aqui era para ser a garagem da casa de Mercedes. Com os achados arqueológicos, se tornou o cemitério dos Pretos Novos. Esse cemitério era um cemitério registrado, era um cemitério oficializado, né? Quem tomava conta dele era a igreja de Santa Rita, do Largo de Santa Rita, aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Eles tinham o livro de óbitos, que fazia a lavragem desses óbitos, né? A gente encontrou alguns livros desses e a gente conseguiu retirar desse livro quase 50 nomes, mais ou menos. Esse cemitério dos Pretos Novos eram aqueles que chegavam aqui mortos ou que morriam, né? Por conta da viagem, ou os pretos que morriam escravizados, eram jogados nesse cemitério. A gente chama hoje cemitério de uma forma muito educada, porque era a vala da cidade, era a lixeira da cidade. Não há como passar pela Avenida Barão de Tefé indiferente ao cenário. Mesmo com o barulho do trânsito, é impossível não notar que ali está parte de um capítulo triste da nossa história. Em 2011, a Prefeitura, ao realizar obras do Porto Maravilha, fez escavações e resgatou o sítio arqueológico. No ano seguinte, o Cais do Valongo se transformou em um espaço preservado e aberto à visitação pública. Em alguns locais, né, você teve uma escavação muito pontual, às vezes para passar um cano ou um cano de drenagem. Mas neste local, por conta das pesquisas históricas e essa vontade de chegar a esse cais, a escavação foi mais extensiva, né? Em julho de 2017, o Cais do Valongo se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. Esses objetos, esses itens, essas peças, elas têm o poder de nos transportar no tempo, né? Então, quando nós vimos, por exemplo, fragmentos de garrafas, fragmentos de cachimbos e outras peças que são utilizadas inclusive no cotidiano, né, a gente percebe que o passado e o presente eles não estão tão distantes um do outro, né, e que tudo que aconteceu em um tempo remoto tem influência com a sociedade de hoje. A história negra do povo brasileiro, que é o povo, em termos de quantitativo, de contingente, é o maior povo do Brasil, ele começa aqui no Rio de Janeiro. O Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana, ele tem a necessidade não apenas da guarda e da conservação desse material, mas também do expor para a sociedade, ou seja, fazer com que esse material ele sirva de base para pesquisas, né, e para extroversão. A exposição apresenta cerâmicas, anéis de piaçava, pedras e peças em vidro do Cais do Valongo, que contam um pouco da herança africana. Esse acervo pertence ao Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana da Prefeitura. No total, a instituição possui cerca de 1.200.000 itens. Aprendizado. Essa é uma lição que pode se tirar do trabalho da arqueologia. Entender o passado para não repetir erros no futuro. A partir desse Cais do Valongo revelado, né, a sociedade atual ela começa a refletir, né, sobre essa importância, né, dessa lembrança, dessa memória e da importância da cultura negra, né, e desse revelar, né, para a sociedade atual.
O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Fique agora com o programa O Meu Lugar, que mostra as belezas e curiosidades de Santa Teresa. Obrigado pela companhia e até amanhã.